professor, eu sou torcedor aí do Cruzeiro Esporte Clube. Cara, assim, por muita influência do meu pai, né? Meu pai, ele é o primeiro filho de 9, né? E o único cruzeirense da família, né? Então, assim, pai, mãe, avó, todo mundo era atleticano. E meu pai fugiu dessa doutrina aí e tal, e não sei porquê, ele acabou virando cruzeirense, assim. Ele tem várias teorias, né? De como ele virou cruzeirense, assim. Aí eu acabei, assim, incorporando essa paixão, assim, e tal, que ele tinha. E a maior influência que eu tive foi do meu pai, assim, desde pequeno, né? Assim, eu nasci em 84, assim. A primeira coisa que me marcou como cruzeirense foi o título mineiro de 90, em cima do Atlético. O Atlético um timaço, assim, vinha ganhando em sequência. E o Cruzeiro ganhou com 1x0, gol do Careca na época. Então, assim, foi esse título de 90 do Mineiro que me fez, sabe, assim, virar cruzeirense mesmo. E depois, assim, veio a Supercopa de 91, de 92. Aí, a partir daí, eu já era criança, assim, e fui acompanhando, né? Mas, primeiro meu pai e depois o título de 90, assim, eu acho que foram os principais marcos, assim, que influenciaram. Cara, assim, eu sou aquele torcedor da época da geral. Assim, eu sou aquele torcedor que ia para arquibancada, que fazia xixi no copo, jogava na frente, comia o tropeiro, né, jogava marmitex no campo. Assim, tanto que eu tenho um ingresso lá em casa que eu fui numa final de Libertadores e paguei 7,50 no ingresso. Então, assim, eu sou esse torcedor, assim, do Mineirão, que grudava o chão, assim, por causa do cheiro da cerveja, né, e da urina e tal. E aí, confesso que estou meio estranhado, assim, com esse Mineirão de hoje. E eu estou com dificuldade para chegar naquele espaço e frequentar aquele ambiente, assim. Então, é um ambiente muito, assim, muito limpo, sabe? Assim, eu estou acostumado com outro tipo de Mineirão, né, aquela maconha na arquibancada, aquele torcedor que você sabe que ele é camelô, que ele é ambulante, sabe? Aquela Praça 7, assim, no Mineirão, eu não vejo ela mais. Então, assim, não vou tanto ao Mineirão hoje, e quando eu vou, eu me estranho. Eu sento, assim, na arquibancada, que é muito confortável, muito limpo, assim. Aí, por conta disso, assim, eu virei um torcedor meio que de casa, assim. Eu fico no pay-per-view, ou fico num bar. Então, assim, eu me sinto melhor, assim, nesses ambientes, né? Não me associei ainda, assim, eu acho que eu estou numa resistência de não virar sócio torcedor. E eu vou quando eu quero ir. Nem em jogo importante, assim, final, essas coisas não. Às vezes um jogo qualquer, tá na telha, eu vou ao campo. Mas, assim, na moral mesmo, eu tô com dificuldade. Confesso que tô com dificuldade de frequentar o estádio e isso me causa, assim, uma aflição, assim, sabe? De não conseguir acompanhar o time de perto e tal. E às vezes eu fico em casa vendo o jogo, ouvindo. E aí, assim, eu tô meio que numa fase transitória, assim. Fui muito ao campo quando criança. Eu lembro que no Brasileiro de 96, o Cruzeiro saiu para 96, o Cruzeiro ganhou o primeiro turno, né? Aí classificava 8. Eu fui em todos os jogos aquele ano, assim, fui em todos os jogos. E era uma época que criança não pagava, que mulher não pagava. Então, assim, eu ia muito, muito mesmo, assim. Então, até 2006, 2007, nesse período, assim, eu acompanhava muito no estádio. Após isso, de 2009 para cá, eu passei menos, assim. Dá vontade de ir, mas ao mesmo tempo dá aquela aflição do lugar, do espaço, do preço das pessoas, a coisa do estádio como shopping, assim, isso me dá um pouco de aflição, assim. Aí eu tô mais quietinho dentro de casa e tal. Não tem técnico. Não tem técnico. É um goleirão que tá lá, assim, estudou muito, fez muito curso e tal, mas talvez ele caberia num time pequeno hoje, assim, começar um time pequeno. Eu acho que não seria um técnico para começar no Cruzeiro da vida. E aí eu acho que uma aposta errada da diretoria, apostar no David, talvez futuramente, né, ele possa ser que ele seja um bom técnico, mas hoje, não sei, cara. Aí eu sinto o time assim, ele quer fazer o tic-tac do Barcelona, mas com os caras que não conseguem jogar o que ele quer, sabe? Então, assim, aí eu sinto um time assim, muito espaçoso,
um time com muito buraco, que erra muito passe bobo, e não tem presença de área, não tem compactação defesa com ataque. E aí, assim, eu sinto um time com bastante dificuldade para jogar, né? Mas, assim, enfim, a paciência talvez dê certo o trabalho dele a longo prazo, mas hoje eu estou meio apreensivo com esse time. É um time muito, sei lá, um time que não tem liga ainda, sabe? O grande rival do Cruzeiro é o time reserva. Não, assim, sem dúvida o Atlético é o maior rival do Cruzeiro, né? Acho que sempre foi, assim. Cara, tranquilo, assim, tem cruzeirense que é mais anti-atleticano do que cruzeirense, né? Eu confesso que eu tento ignorar o Atlético, assim, eu não acompanho, não assisto o jogo, eu não seco, eu tento ficar na minha. Quando o bicho pega, assim, de verdade, o Atlético tá chegando, aí eu dou aquela secadinha, mas, assim, eu não fico ali ligadão no Atlético, não. Assim, eu dou uma afastada, confesso que eu não sei muita coisa, assim, mais o que passa mesmo na grande mídia, assim, que bombardeia a gente, mas, assim, eu tento mais focar no Cruzeiro e tal. Respeito muito a torcida, a história, a tradição do clube, mas tem um certo estranhamento aí, eu evito de ficar acompanhando, assim. E eu gosto de ir no clássico, assim, eu gosto de ir no Cruzeiro Atlético, né, que é ali que né, todas as diferenças ali são colocadas ali e tal. Tostão, não vi jogar assim, não é da minha época, mas eu acho que tem que ser unânime, é Tostão. Uhum. Mas, assim, E que você viu jogar? que eu vi jogar, Alex, sem dúvidas. O que ele fez no time, assim, a classe dele, assim, o jeito de jogar, sabe, assim, impressionante, assim, eu nunca vi coisa parecida, assim, foi um ano mágico de 2003, assim, que eu acho que ficou pra história, assim, como aquele cara jogou, E aí, assim, eu retomo isso, assim, como nos grandes times que já passaram, assim, nos últimos tempos, né, como nos últimos craques, assim, e não só pelo jeito de jogar, assim, mas pela postura dele, sabe, pelo que ele fala fora de campo também, pelo jeito de agregar. Sim, é impressionante. Fui naquele jogo de despedida dele, né? Então assim, dá uma nostalgia, assim, aquele domínio de perna esquerda, aqueles tapas na bola. Assim, para mim, que eu vi jogar no Cruzeiro foi o Alex. Cara, vou te falar. Cruzeiro e São Paulo na final da Copa do Brasil de 2000. O gol do Giovani de falta. Então, São Paulo estava sendo campeão, 1-0 aos 38, assim, um gol do Marcelinho Paraíba, que ele cobriu o André, né? Aí o Cruzeiro empatou com o Fábio Júnior aos 40, aí aos 44 o Ricardinho lançou o Giovani, aí ele ganhou do zagueiro na corrida e saiu na cara do Rogério Ceni e tomou uma falta por trás, assim. O jogo já tinha acabado, a torcida de São Paulo já gritava campeão, mas faltava aquela falta ainda, assim. E o Miller chegou nele, assim, bate forte, enfia o pé. E aí, assim, eu não acreditava mais, eu tava do outro lado do Mineirão, eu não acreditava, assim. Aí ele veio e bateu, assim, eu só vi ele correndo pra bola e eu vi a rede balançando no fundo, assim. Aí eu não lembro de mais nada, assim, eu comecei a abraçar assim e tal. Mas assim, esse gol do Giovani em 2000 foi pra mim o mais, assim, mais marcante da história que eu peguei, assim. Assim, algumas, assim, né? Então, uma que você curte. Né? Tá, vou usar a Libertadores de 97. Dida, o melhor goleiro que eu vi jogar no Cruzeiro. Vitor, Gelson Baresi, Wilson Gotardo, Nonato, Fabinho, Ricardinho, Palhinha e Elivelton. Cleison e Marcelo Ramos. Mas era um time massa, assim, não, Essa época tinha o Grêmio, o Palmeiras e o Cruzeiro. Tinha o Grêmio. O Cruzeiro ganhou. O Grêmio com o Jardel e o Paulo. O Cruzeiro tirou o Grêmio. Assim, na verdade, o Cruzeiro está no grupo do Grêmio. O Cruzeiro perdeu as 3 primeiras partidas e depois ganhou as 3 seguidas, né, da fase de grupos. Enfim, desacreditado. E aí, cara, foi assim um jogo que no Olímpico que o bicho pegou. Você que é colorado assim, vocês devem ter. O bicho pegou, foi um 0-0. E aí quem fez gol foi o volante Fabinho. Esse 1-0 foi do Fabinho no segundo tempo, ele estava machucado, assim, a plaquinha levantada para ele sair, a bola sobrou assim, ele dominou, bateu de chapa, fez 1-0.
E aí que o Cruzeiro classificou. Foi uma coisa marcante. Cara, muitos assim, mas... Deixa eu ver. Eu tô entre a Copa do Brasil de 2000 e a Libertadores de 97. Eu vou ficar com a Libertadores de 97. Que era um time assim, com muita dificuldade e que ele foi, assim, sabe? O time aconteceu e... Foi assim, Libertadores de 97. Eu vou ficar com ele. Briga? Uma história. Briga comigo mesmo. Briga comigo, velho. Assim, várias. Eu lembro um clássico em 95 que tinha aquela divisão do Mineirão ali, né? Aquela divisão que as torcidas ocupavam assim, o mesmo espaço. Hoje não tem mais isso, né? Dividia 50%. E aí meu irmão, o Anderson, assim, louco, ele gostava de ficar na divisa. Ele gostava de ficar na corda de isolamento ali, né? Entre a torcida atlética do Cruzeiro. E aí, cara, teve uma vez, assim, esse clássico de 95, que a gente ficou na corda ali. Eu era criança e a gente ficou na corda de isolamento ali, cara. E eu lembro, assim, que a gente jogava moeda, assim, sabe, pro atleticano, o Atlético passava uma crise financeira, assim, terrível. E aí, assim, e teve uma hora que o cordão, ele foi arrebentado, assim. O cordão arrebentou, não sei o que aconteceu, assim, as aflições ali ficaram tão grandes que a galera conseguiu passar pelo cordão da PM, assim. E eu confesso que eu fui pra cima. Confesso que eu fui pra cima também, senão eu apanhava. E aí, assim, rolou um princípio de voador, de tapa na cara, de soco, assim, eu bati, eu apanhei, aí a polícia chegou e tirou todo mundo, assim. Cara, foi esse dia, assim, foi o único dia que eu briguei, assim, não cheguei a brigar, né, mas rolou uma trombada, assim, com os atleticanos, assim, sabe? Que é uma coisa muito louca, né? Você não conhece o cara, nunca viu, e aí, assim, você não sabe da história dele, o cara é um pai de família, pode ser um amigo meu, assim, a gente, por nada, chegou e brigou, assim, e depois separou mesmo. Sim, mas foi essa, assim. Que isso, eu rodei 9 aulas hoje. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cara, assim, o pré-Copa meu foi muito apreensivo, assim, pelo que foi se organizado, assim, sabe? O despejo de muita gente, né? Muita, como se diz assim, imposição por parte, né, do poder público em cima das pessoas que moravam, né, aos arredores dos estádios. Os ambulantes, né, foram largados assim, foram tirados de lado. Sei lá, sitiação da cidade, né? Então, assim, eu tinha esse medo assim, de eu poder transitar na cidade, deles cercarem em torno dos estádios e tal. Eu sempre tive a Copa do Mundo como algo muito popular, né? E aí, assim, aí eu comecei a perceber que não seria muito bem isso, assim, seria um evento muito elitizado e tal, um exagero de construção de estádio, enfim. Eu acho que houve muito problema assim, na execução do projeto. E aí, eu confesso assim, que até a véspera da estreia, assim, eu tava puto com a Copa do Mundo, assim. Mas, cara, assim, não sei, quando o jogo começou, assim, não pelo espírito patriota, assim, sabe? Não por ser torcedor brasileiro, não é isso, não é nada disso. Assim, mas por ser Copa do Mundo, assim, sabe? Por ser Copa do Mundo, assim, quando a Copa começou, assim, eu falei, cara, que legal, cara, uma Copa do Mundo. Aí, assim, foi uma coisa bacana, assim, eu gostei, assim, sabe? Sei lá, minha vida é dividida em Copas do Mundo, assim. Então, assim, se eu lembrar de alguma coisa de 94, eu vou lembrar associando com a Copa, assim, 98, 2002. Eu sempre associo minha vida com Copas do Mundo. E aí, assim, quando começou, assim, quando a bola rolou, falei, caramba, bicho, assim, gostei, assim. Vi quase todos os jogos, eu fazia churrasco todo dia lá em casa. E assim, eu ficava vendo o jogo, foram jogos excelentes, assim, grandes jogos, assim, um jogo com muito gol, assim, e um nível altíssimo.
e foi do caramba, assim, eu gostei demais. Fui em 3 jogos, eu fui Inglaterra e Costa Rica, fui Argentina e Irã. Só não, fui em 2 jogos, Inglaterra e Costa Rica, Argentina e Irã. E assim, um clima muito gostoso, assim, sabe? Eu gostei por incrível que pareça, assim, apesar do estranhamento em relação a isso, eu vou poder dizer que eu fui em 2 jogos de Copa do Mundo, assim, eu acho que isso não tem preço. Isso não tem preço, assim. E foi legal, cara, eu gostei muito, né? Tomamos essa batinada de 7-1 aí, mas era uma coisa que era essa tragédia anunciada, assim, pela organização do futebol brasileiro. Eu acho que era uma coisa que ia acontecer, né? O futebol está perdendo espaço para boleiragem, né? Então, cada vez mais, a galera está estudando o jogo, está pensando de forma mais acadêmica, e aí a gente ainda está naquela, assim, de depender de um cara para resolver o problema, assim, sabe? Assim, a gente precisa muito desses heróis em campo, né? E aí, essa perspectiva não, assim, a Alemanha vem com uma coisa mais organizacional, assim, do jogo, o jogo bem pensado, bem tático, e aí tomamos essa lavada. Enfim, eu acho que talvez seja uma fase, não sei, assim, tinha no Brasil muito ruim, assim. O que me deixa, assim, é que o time é ruim e a gente não tem quem joga, assim, sabe? Eu fiquei pensando, beleza, então, quem que eu tiraria nesse time e convocaria, sabe? Quem que eu deixei de convocar? Quem que o Filipão deixou de convocar? Sabe? Eu confesso que se a gente fizesse a pergunta assim, a gente acha poucos que ficaram de fora, que deveriam estar, assim. Isso quer dizer que a gente não tem, assim, não é safra, né? Essa palavra é feia, né? Parece mercadoria, né? A gente tá com a safra. A gente tá com uma galera, assim, não é uma geração boa. E aí, cara, foi essa porrada mesmo, assim. Foi legal. Não cheguei a torcer pra Argentina na final, não. Não cheguei nesse ponto, não, mas foi bom. Gostei demais da Copa. Não é muito a minha praia, não. Assim, por exemplo, quando eu sou mais tradicional, assim, quando foi ao São Januário, cara, assim, aquele jeito do estádio, sabe, ali cercado ali de favelinha ali, aquela identidade, os azulejos ali com os nomes dos sócios, sabe, aquela arquibancada de cimento. Eu sei que eu sou um saudosista chato, assim, mas foi assim que eu fui acostumado. E aí eu chego no estádio hoje, tem um Spoleto, sabe, tem um Habib's, e aí, assim, eu olho assim, caramba, assim, não é aquele mesmo espaço, né? Aí ainda tá rolando um estranhamento ainda. Bom, assim, torcida organizada, ela que faz a festa, assim, ela que é responsável por promover o espetáculo. É importante, assim, a gente salientar que não existe só um modelo de torcida organizada. Então, sempre que a gente pensa em torcida, pensa na Máfia Azul, na Galocura, na Mancha Verde. Então, se a gente pensa nessas grandes, né? Mas, assim, pensar que existem outros tipos de torcida que estabelecem outros tipos de vínculo com o clube. Então, por exemplo, a gente tem no Cruzeiro a Motozeiros, que é um grupo de motociclistas, assim. E aí os caras têm um motoclube de torcedores do Cruzeiro que viajam o Brasil todo, acompanhando o time. Até na Libertadores, quando o Cruzeiro participa, eles vão a jogos tudo de moto, assim. Aí você pensa, pô, que loucura, cara, assim, como é que o cara, né, então, assim, como é que ele se organiza dessa forma? Que é um jeito de ser organizada que é diferente desse jeito que a gente está acostumado. Tem, sei lá, cachazeiros, né? Tem a galera do Golo, que sempre faz churrasco e tal. Tem, a Tudo Atlético tem a Galo Metal, que é a galera que curte o metal, curte o rock, eles se encontram. Então, assim, existem várias formas de se organizar para torcer. E aí a gente generaliza muito, assim, sabe? E eu acho um movimento bacana, assim. Todos eles são movimentos legais, assim. Já tive blues da Máfia Azul, já tive caos, já andei, já fui associado e tudo mais. E aí eu acho, assim, importantíssimo o poder público ele caminhar junto com as organizadas e não somente tentar punir e, sabe, generalizar e tudo mais. O entorno é bem seguro. A gente já tem pesquisa do GFUT que diz isso pra gente, assim. O entorno é bem seguro e dentro do estádio é bem seguro. O que me preocupa é na Estação Vilarinho,
na estação Venda Nova, na estação Barreiro, ali que o bicho pega. Então, assim, eles criaram um entorno bem seguro, mas a periferia ainda, assim, sabe, o subúrbio da cidade ainda está rolando, assim, os conflitos. E aí a gente tem que começar a pensar nisso aí também.